Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos vivos, passou a eleição e a gente está vivo, né? Mas a palavra do Senhor diz o quê sobre isso? Que nós devemos respeitar e, acima de tudo, orar por todas as autoridades. Então, que a gente possa, de fato, colocar a palavra de Deus em ação a partir de hoje, um dia depois da eleição, e que Deus use de misericórdia para com seu povo, que o Senhor possa cada dia estar trazendo solução, estar trazendo provisão para toda a igreja na nossa nação. E nós estamos aqui falando do MBCV, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Esse é o MBCV Cast. Quando você vir ao Rio Grande do Sul, ou quando você vir a Novo Hamburgo, convidamos você a passar aqui. Nós temos cultos todo domingo, 3 horários, 8 da manhã, 16 horas e 19 horas. E também no sábado à noite, culto dos jovens, na quarta-feira à noite, culto de desafio de fé e libertação, sexta-feira à noite, uma semana é culto para as mulheres, outra semana é culto para intercessores, e assim a gente vai, né? Produzindo ou abrindo expedientes para que as pessoas de fato possam estar próximas do Senhor, possam encontrar solução para a sua vida. E esse formato que nós temos de podcast, que é o MBCV Cast, tem esse mesmo objetivo, para que você de alguma maneira possa estar acessando conteúdos. Você pode acessar via YouTube, você pode acessar via o app da igreja, MBCV Conecta, enfim, então você pode estar sempre ligado com a sua igreja ou com a igreja a qual traz conteúdo que te faz bem. E toda segunda-feira pela manhã nós temos uma palavra muito especial com o apóstolo Neuci, que é o pastor da igreja. Bom dia, apóstolo, tudo bem? Bom dia, pastora Eliane, tudo bem? Tudo tranquilo, o que podíamos fazer, fizemos. Duas coisas que a gente tem todo o dever, o compromisso, e a gente não pode fugir e não deve se ser omisso. Primeiro, orar pelas autoridades. Segundo, votar. E votar tem um peso muito grande porque está ali uma aliança, um apoio, uma manifestação da sua fé, e isso tudo nós fizemos. Mas continuar orando, isso vai fazer parte da continuação da vida. Porque à medida que nós oramos pela paz, teremos paz. À medida que abençoamos, seremos abençoados. À medida que bendizemos, nós seremos melhores aceitos também. Então, está aí uma nova etapa da vida que exige uma política de uma gestão com Deus participando. É isso aí, então. Quem te representa? Nós terminamos o nosso último episódio falando sobre isso. Cada um iria votar naquele que o representa, né? Então, é isso aí. Agora nós vamos seguir nossa vida crendo no poder de Deus para com a nossa nação. E nós também estamos falando, né? E entra um pouco de política, enfim, mas a gente vai desenvolvendo assuntos que sejam relevantes. Inclusive, se você gosta do assunto, clica, dá uma curtida, faz um comentário, você pode fazer compartilhamentos, isso é muito importante. Nós estamos falando sobre a atuação, ou a esfera de atuação que um pastor pode, deve ou precisa ter com as ovelhas, porque existem algumas ovelhas que simplesmente idolatram o pastor, confundem o pastor com um santo, né? E não ouvem mais a Deus, mas ouvem mais o pastor do que a Deus, né? Então hoje a gente está trabalhando isso, desmistificando, e vai ter pastor que vai me apedrejar por conta de nós estarmos abordando isso, apedrejar o pastor Neuci, mas a realidade precisa ser dita, precisa ser vista, precisa ser analisada,
para que a gente não caia em armadilhas. Então eu quero começar, pastor, fazendo a seguinte pergunta para o senhor. No seu gabinete, entram questões como essa de pessoas buscando orientações, às vezes até infantis, ou que realmente são necessidades e que a pessoa não sabe o que ela vai fazer com respeito ao seu casamento, com respeito à sua vida pessoal, com respeito aos seus ganhos, seus gastos, etc.? Entra de tudo, até pessoas endemoniadas. Entra políticos, entra falsos irmãos, entra ideias trazidas por alguns da falsa religiosidade, entra muita infantilidade, mas por isso que o pastor, o chamado, o vocacionado, ele precisa estar preparado. Ele não pode olhar as coisas dentro do politicamente correto. Ele tem que olhar, avaliar tudo à luz da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é atemporal. As coisas mudam, as leis mudam, os costumes mudam, a moda muda, muita coisa muda, mas eu quero dizer, Deus não muda, os princípios não mudam. Em primeiro lugar, o pastor ele terá que estar sempre bem alicerçado em princípios. Princípios são os fundamentos. Os fundamentos são os que dão a sustentabilidade, porque nada permanece em pé se os fundamentos não forem bons, não forem sólidos, bem construídos e com o material certo. Então tem muita história que dá para rir e histórias que dá para chorar. Então, mas eu vou começar brincando uma vez. Vocês sabem que a família do pastor, o pastor ou a família do pastor, todo mundo espera dela, tá? Que seja perfeito. Não há perfeição. Me mostra um herói da fé que foi perfeito. O único que foi perfeito, crucificaram. Os demais foram expostos por causa de algumas limitações. Então, uma certa ocasião, quando eu comprei um carro bom, se levantou um grupo de falsa religiosidade e começaram a questionar. O pastor não pode ter um carro bom. Ou outros mais descontrolados e sem senso de valores. E também aquelas pessoas que não conhecem o meu histórico. Quero dizer para todos aqui que ainda não sabem, que quando eu comecei o meu ministério, eu tinha mais patrimônio que eu tenho hoje. Eu administro. Então, eu sei que começaram a me criticar. E eu tenho um amigo que vive até hoje, que me contou a história, que chegou nele esse grupo de crítica. Aí ele perguntou para esse grupo: que coragem você teria de procurar o seu pastor para um aconselhamento se o seu pastor não tivesse resultados na vida dele? Resultados financeiros, resultados administrativos, resultados sociais. Você teria coragem de procurar, você, um empresário, teria coragem de procurar um pastor, um aconselhamento para a gestão da sua empresa, se o seu pastor ainda estivesse andando naquela Brasília velha? Aí aquele amigo meu perguntou para ele: vocês queriam um pastor que tivesse chegando na igreja com uma Brasília velha, que na hora de sair precisava alguém para empurrar, para fazer pegar? Ou o seu pastor chegando na igreja num carro bom? Porque hoje, até mesmo para manter um carro bom, tem que ter uma boa gestão,
tem que gerar resultados, gerar condições para manter o nível, até do nível de carro. Então há uma falsa religiosidade, uma falsa humildade, que o homem de Deus tem que ser pobre. Eu falei na live anterior que o que Deus pede de nós é pobreza de espírito, humildade. Pobreza de espírito chama-se dependência de Deus, estar aberto para Deus, ser dependente de Deus, buscar em Deus e ter de Deus para poder compartilhar e dar para o povo. Então, é um chamado que eu não felicito quem é chamado para ser pastor. Eu dou os pêsames, porque só recebe pedra. Dificilmente entra no meu gabinete alguém para festejar. Pastor, minha vida mudou e eu venho aqui compartilhar, me congratular contigo pelo ensino que eu recebi e a minha vida está dando resultado. Não, as pessoas me procuram quando tudo dá errado, por não praticarem a palavra. Mas o que eu faço para Deus o faço e com amor o faço. Então tem muita coisa que no gabinete acontece, que dá para rir, dá para chorar. Mas deixa eu contar como é que a gente administra às vezes um gabinete. Seguido vem pessoas. A última que eu atendi, veio uma pessoa falar comigo, ver se eu aprovava. Ela queria largar um emprego que lhe deu sustentabilidade até aí, construir o que tem, sua família, e agora por ter recebido uma proposta que melhora um pouquinho o lado financeiro, mas cuja empresa que fez a proposta não tem estabilidade. E ele veio querendo que eu aprovasse, ele largado o emprego, porque ele queria mudar, mas estava dando um passo para um lado errado. Ele estava querendo abandonar a fonte de sua sustentabilidade para um novo investimento, que nem ele sabia se aquela linha tinha confiabilidade. Eu sei que ele não ouviu o que ele queria ouvir, porque a alma dele já estava se apaixonando pelas pseudas melhoras prometidas. Nós temos que tomar cuidado. Primeiro, até uma coisa, outra questão também. Recebi também há poucos dias alguém que me procurou: pastor, eu estou saindo da igreja. Você sabe que congregar é Deus que escolhe. Deus já lhe mostrou o lugar aonde você deve ir? Não, mas eu quero sair. Tem tanta coisa assim, tanta infantilidade. Com todo o ensino que nós damos, acontece ainda essas infantilidades. Outra ocasião, pela terceira vez eu atendo uma irmã que veio só para se queixar do marido, contar a história, e eu ouvia. Mas ela tinha neuras de ciúme. Tão forte que era a neura, ela até exigiu que uma vizinha, que se tornou mãe solteira, fizesse DNA, porque ela até desconfiava que o próprio marido era o pai. Foi feito o DNA. Não era? Não era. E ela vem pela segunda vez: eu não aguento mais o meu marido. Eu ensinava ela a cumprir os deveres dela e esquecer dos erros que ela acusava o marido, mas que não havia prova.
Ela tinha ciúme. E uma mulher ciumenta vê o que não existe. Fantasmas. Vê fantasma, vê até chifre em cabeça de cavalo. E acalmou um tempo. A terceira vez ela vem. Pastor, não dá. Eu decidi, eu vou me separar. E ela já era vovó. Ó, tudo bem. Ninguém é obrigado a andar junto se não houver acordo. A Bíblia diz que não é para estarmos presos em jugo desigual. A Bíblia diz que não é para nós nos tornarmos escravos uns dos outros. Tudo bem. É isso que a senhora quer? É isso, pastor. É isso que eu quero. Então vamos lá, eu vou lhe ajudar então essa nova fase de vida. Eu vou lhe ajudar, eu sou seu pastor. Aí comecei a fazer uma avaliação. Minha irmã, a senhora é aposentada? Não. Minha irmã, a senhora tem salário, trabalha? Não. A senhora tem algum patrimônio que gera algumas rendas para sua sustentabilidade? Não. E daí, minha irmã, como é que vai ser a sua vida agora? Se você não quer mais e quer escantear, mandar para bem longe aquele que lhe dá o pão, que lhe dá a casa, que lhe dá a sustentabilidade, que cuida de você e cuidou dos filhos de vocês e criaram os filhos, tudo com o sustento dele. E você não quer mais ele, quer mandar ele embora. O que a senhora pensa da vida? O que a senhora pensa que a vida poderá lhe dar? Se você não construiu nada e não tem reserva para a sustentabilidade. Primeiro eu dei corda para ela se achar certa do que queria fazer. Mas depois eu fui examinar as bases, as convicções, a gestão dela estava saindo de um lugar de segurança, de sustentabilidade, que era o lar, e ir para o nada. Pois é, quando a pessoa se deixa levar por espíritos, e principalmente espíritos de ciúme, isso adoenta a mente, isso transforma-se em neura, isso transforma-se numa... A pessoa fica bloqueada, cegada, encantada, obstinada a querer o que vai lhe destruir. Ou querer algo que apenas disseram que é bom, mas que ninguém comprovou resultados. Então, entre tantas coisas, como também atendi pessoas, pastor, eu vou sair da igreja porque minha vida aqui não melhorou. Eu tenho visto pessoas chegarem em um ano ter a vida melhorada, eu estou aqui há tantos anos e minha vida não melhorou. As pessoas estão obcecadas por resultados. Não adianta você estar obcecado por colheita. Seja obcecado para encontrar a boa semente, semear e preparar a terra da maneira certa, que os resultados serão benéficos. Então, digo para todos, se aonde você está a sua vida não tem melhorado, se junto com o pastor que você tem, sua vida não tem orientação, ou o pastor não tem para dar, ou você não tem disposição de obedecer. As pessoas que levam a sério os conselhos que eu dou têm sido muito grato e têm exposto resultados positivos. Não é fácil ser pastor, tu não pode dizer o que a pessoa quer ouvir, mas terá que avaliar
como também tem pessoas que vêm pedir conselho para vender até a própria casa. Ou vêm pedir conselho para fazer empréstimo para pagar as dívidas. Não se faz empréstimo, não se faz mais dívida para pagar dívida. Dívida se negocia, se renegocia com o credor e se vai resolvendo de uma a uma. Busque entendimento, mas busque humildade, porque se você busca um conselho em um homem de Deus, a sua obediência ao conselho faz com que a graça de Deus, a bênção de Deus, faça aquele conselho ser solução para a sua vida. Bem, tem tantas vertentes que a gente pode falar aqui, né? Mas uma das questões importantes nisso, né, é definir essa função pastoral, né? Porque nós sabemos que existem várias vocações, a vocação do evangelista, a vocação do profeta, a vocação do apóstolo, enfim, do pastor. E dentro dessa função, né, ou vocação pastoral, né, eu sempre falo, porque também atendo muitas pessoas aqui na igreja, a gente tem que ser um pouco exorcista, um pouco economista, um pouco advogado, um pouco psicólogo, delegado. Então, assim, ó, é um acúmulo de funções ou de orientações que as pessoas entram dentro do nosso gabinete pedindo o que eu faço, né? E a gente está com esse tema, né? Até que ponto o pastor deve orientar, até que ponto o pastor deve dizer se faz ou não faz ou deixa de fazer. Então, acho que isso é uma vertente a se pensar. Mas uma das coisas que o apóstolo falou aqui, e que eu gostaria de chancelar nesse sentido, é a questão de você fazer uma análise. Porque existem alguns pastores, ou seja lá, às vezes não importa qual seja o título que a pessoa tenha dentro da igreja, né? Mas ela vai dizer para a pessoa assim, quando ela não tem uma resposta, ela vai dizer, vamos orar, irmã. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Deus vai revelar, Deus vai mostrar. Mas é que a pessoa veio ali, ela já veio com esse objetivo de ter um esclarecimento. Porque às vezes sim, né, pastor? Mas às vezes não, a pessoa já chega com a decisão. Ela só quer que o pastor diga o que ela quer ouvir, né? Também tem isso aí, né? Mas uma das questões que eu gostaria de trazer é que da importância de o pastor se preparar, ter vivências, né, e aplicabilidade da Bíblia dentro da questão que a pessoa traz. Né? Porque se não tem aplicabilidade bíblica e é um pensar humano, por exemplo, pastor, deve ter acontecido isso também, obviamente, né, nesses 50 anos de fé, alguém ter chegado no seu gabinete e pedido conselho dessa forma, vendo, não vendo, compro, não compro, caso, não caso, né? E o senhor ter dito alguma coisa e ter dado tudo errado na vida da pessoa. Eu não tenho essas experiências de ter dado o conselho e a pessoa ter praticado o conselho ter dado errado. Porque quando Deus chama alguém, que Deus unge alguém, Deus honra um princípio de autoridade. A pessoa que busca o conselho e pratica, o resultado daquele conselho, a obediência ao conselho que recebeu, ali está um princípio de autoridade. A não ser que você busque no seu pastor um conselho para a administração e a vida dele é uma desorganização. Ele não tem autoridade para falar sobre isso. Então, quero dizer para todos, e nós precisamos estarmos muito atentos, qual é a tendência do ser humano quando precisa de ajuda? Primeiro, ela pensa nos amigos. E às vezes nós temos amigos, todos nós temos amigos, por laços.
familiares, por química, por oportunidades de ter estado num lugar e se realizado, se estar festejando junto. Então, quero dizer, o seu amigo não pode ser seu conselheiro. O seu amigo não pode ser seu mentor. Porque ser conselheiro e ser mentor é uma responsabilidade muito grande. E, por exemplo, se você vai pedir um conselho para o seu amigo e ele vendo que a sua vida está pendendo para o lado negativo, ele vai lhe repreender, lhe corrigir. E o que vai acontecer? Vai perder a amizade, vai perder as benesses. E de acordo com o tipo de amigo, ele não fala a verdade para não perder os benefícios que desfruta contigo. Tem muito pastor que aliançou-se com um empresário e ele vendo que a empresa estava entrando por caminhos errados, ele não teve coragem de chamar a atenção daquele empresário para não perder as benesses que estava desfrutando com ele. Eu já vi tudo isso. Conheço esses fatos. Então tome cuidado. Se busca um conselho, mas em primeiro lugar, dois pontos para isso. Nunca busque conselho em alguém que saiba menos que você. Nunca busque conselho em alguém que seja inferior que você. Busque conselho em quem tem um nível melhor, resultados melhor, e que você deseje chegar ao nível dele. Eu cheguei onde cheguei, porque busquei conselhos não nos amigos. Busquei conselhos em pessoas vencedoras na vida. Para o lado espiritual, eu busquei conselhos em pastores cujos ministérios eram bem-sucedidos. Para a vida comercial, eu busquei conselhos em comerciantes que realmente eram bem-sucedidos. E assim para cada área da vida. Nunca abra a sua vida, os problemas que você tem, para alguém, primeiro, que não possa resolver. Segundo, que não tenha ele prova de que passou por isso e superou tudo isso. É dessa maneira que nós vamos aprendendo. E para encerrar essa minha conversa, tá? Existem 5 tipos de pessoas que, se você quiser ser bem-sucedido na vida, você precisa saber quem são e ter acesso a elas e nunca se livrar delas. Primeiro, você precisa criar conexões de ouro. Você precisa ter e estar, às vezes, em contato com pessoas que lhe darão apenas uma informação. Segundo, você precisa ter mentores. Alguém para lhe mentorear. Tem mentoria e tem menteoria. Qual é a diferença entre mentoria e menteoria? Mentoria faz quem viveu, quem praticou, quem exerceu a função, quem venceu naquela área. Menteoria faz, e vende teoria, aqueles que apenas estudaram, leram livros e passam como receita de remédio. E cobram bem. E ainda cobram. Exatamente isso aí.
tá? Então, e precisa também o terceiro tipo de pessoas. Você precisa fazer discípulo. Que tipo de pessoa é esta? Você precisa ensinar, transferir seus conhecimentos, suas experiências e fazendo discípulo. E o quarto tipo de pessoas, você precisa estar disposto a atender quem precisa de você. E o quinto tipo de pessoas, que a maioria prefere se livrar delas, chama-se inimigos. Quando você sabe que alguém é inimigo, está na trincheira, está no ambiente, está no local, faz parte, às vezes, da família, não te livre dele. Não. O que as pessoas mais desejam é se livrar dos inimigos. São os inimigos que forçam o nosso crescimento. São os inimigos que forçam a nossa prudência, a nossa vigilância. São os inimigos que nos forçam a melhorar para não perdermos o nosso lugar para ele. Então o inimigo é aquele que faz você estar mais alerta e esperto. Deus abençoe. Olha aí, ó, que riqueza! Eu tenho um conceito que eu criei a partir de outro conceito que diz assim, ó, quando Deus quer te promover, ele coloca o inimigo do teu lado. Porque o inimigo vai te forçar a você melhorar, né? Mas olha, que bênção, olha a riqueza da palavra, a riqueza dos conceitos, né? Olha, um podcast, MBCVcast, que você pode ouvir muitas vezes. Que Deus abençoe. Até semana que vem.